Seja calorosamente recebido em nosso canal Raízes da Fé. Para não perder nenhum vídeo, junte-se a nós, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Estamos ansiosos para compartilhar momentos especiais de fé e inspiração com você. Agora Richard Baxter vai dar alguns conselhos para vencermos o medo. Primeiro, conselhos para vencer o medo do diabo. Segundo, conselhos para vencer o medo dos homens. E terceiro, conselhos para vencermos o medo do próprio Deus. Agora ele começa então com conselhos contra o medo do diabo. Você tem medo do diabo? Você tem medo de Satanás? Como é que é a sua relação com Satanás? Lembrando que ele mesmo diz, há um certo temor que devemos ter, que é aquele que nos protege, mas o pavor não. O medo como uma criatura onipotente, onipresente, onisciente, que o diabo não é, não devemos ter. Então ele vai dar aqui alguns conselhos para quem tem medo. Tem muita gente que tem medo de aparições de demônios, de tentações de demônio, de visões de demônio, de opressões de demônio, ou da própria figura do diabo. E Baxter vai dar alguns conselhos. Primeiro, lembre-se de que o diabo está acorrentado e jaz de forma total sobre a vontade de Deus. Ele não podia tocar em Jó, em um boi, nem um jumento dele, até obter permissão divina. Jó, capítulo 1. Ele não pode aparecer para você, nem lhe ferir, a menos que Deus o deixe sair. Então, para que ter medo de um cão que está acorrentado? Eu tenho que temer o dono do cão, que pode soltar ele em mim. Mas o cão está acorrentado. Então, nós temos que lembrar disso. O diabo, para tocar em Jó, pediu permissão. Permissão essa sem a qual ele não tocaria. Então, nós não devemos temer o diabo. Segundo, trabalhe, portanto, para se certificar do amor de Deus. Então, você estará seguro. Assim, você terá Deus, seu amor, sua promessa, sempre contra o diabo. Terceiro, lembre-se de que Cristo já venceu o diabo em suas tentações na cruz, e por meio da sua ressurreição e ascensão. De certa forma, nós já lutamos com o inimigo derrotado. Então, quando você estiver travando uma luta espiritual, lembre-se, Jesus já o venceu na cruz. Assim foi possível que derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus, capítulo 2, verso 14 e 15. O príncipe deste mundo já está derrotado e expulso por Cristo. Então, como você pode temer o inimigo vencido? Importante lembrar dessas coisas. A gente já sabe, mas às vezes nós esquecemos. Chegou a hora de ser expulso o príncipe desse mundo. Foi isso que Jesus falou? Apocalipse 12. Alegrai, ó céus, porque o diabo, vosso acusador, foi expulso dos céus. E, obviamente, na cruz, o Senhor Jesus o derrotou, como diz os Hebreus. Quarto, conselhos para vencer o medo do diabo. Lembre-se de que você já está livre do seu poder e domínio do diabo. Se foi renovado pelo Espírito de Deus, portanto, deixe que o temam os que estão sob o seu poder, e não os homens livres e remidos. Deixa o ímpio temer o diabo. Nós não. Fomos resgatados do reino dele e trazidos para o reino de Deus. Deus o libertou no dia em que o converteu a ele, de uma calamidade muito maior do que a visão do diabo, que é a condenação, que é o inferno, e tendo sido salvo de sua maior maldade, que é a condenação. Nesse sentido, você não deve ter o menor temor. Ou seja, se você foi livre da coisa maior, condenação ao inferno.
Não tenha medo da menor, um demônio resistindo você. Quinto, lembre-se de que é uma injúria a Deus e a Cristo que o venceram, temer o diabo, enquanto Deus é seu protetor. Seria o mesmo que dizer: temo que o diabo seja muito difícil para Deus, ou que Deus não possa me livrar dele. Quando a gente tem medo do diabo, é assim que a gente está dizendo. Então você lembra que é uma falta de respeito com Deus. Temer aquele que Deus derrotou. Isso na Idade Média foi chamado de maniqueísmo. Um herege maniqueu ensinava que Deus e o diabo estão na mesma categoria, travando uma luta de braços. Ora Deus ganha, ora o diabo ganha. E Deus suando por pouco ganha o diabo. Para Deus, o diabo e um micróbio ali no clube dos bagres são a mesma coisa. A insignificância do diabo perto de Deus é a mesma de um filhote de carrapato perdido aí nos campos de Buritizal. Não existe a menor dificuldade. O diabo é uma criatura, gente. Então, sem maniqueísmo. Até porque a Bíblia fala que, sabe como é que Jesus vai destruir ele? Com o sopro da sua boca, o hálito. Matou, desfez o diabo. Sexto conselho contra o medo: lembre-se de como você honra o diabo ao temê-lo, e quanto prazer lhe dá honrando dessa maneira. Diabão fica feliz. Olha lá aquele crente, como ele tem medo de mim. Você está honrando o diabo, deixando ele gordo, feliz. E você não abomina honrar o inimigo de Deus e lhe agradar? Isto é o que ele gostaria de ter: ser temido no lugar de Deus, sentindo-se glorificado em seu domínio, como os tiranos se alegram ao ver os homens que os temem como detentores de poder para destruí-los. A honra do diabo é triunfar nos medos que provoca. Pensa bem nisso. Deus repreendeu a idolatria dos israelitas, que temiam ídolos de madeira e de pedra. Temê-los mostrou que eles os consideravam deuses, segundo a Reis 17, 38 e 39, Daniel 6, verso 26. Quando tememos o diabo, damos uma glória que ele não tem, como os israelitas deram aos ídolos. Sétimo, considere uma loucura ser excessivamente temeroso do que nunca nos sucederá, e nunca ocorre às muitas centenas de milhares de homens. Refiro-me a temer qualquer aparência terrível do diabo. Você nunca o viu, nem soube que se tenha dado credibilidade aos poucos que alegaram ter visto, além das bruxas. Esse medo, portanto, é irracional, o seu perigo é totalmente provável. É verdade. Quem de vocês aí conhece alguém que já viu Satanás, já falou, tomou um chá com ele, trocou uma ideia com ele? Alguém já viu o diabo? Eu vi que sai correndo, pastor do céu, o diabo está na esquina da minha casa, está no puxa-faca, está lá no Leporás, na porta da casa do Nenê, pedindo um pastel para ele. Nenê deu no pé. Não é racional você ter medo de alguém que nunca apareceu? Nunca pegou em ninguém? Presta atenção. De queijo ainda queria, viu, Nenê? 8. Considere que se o diabo aparecesse para você e o levasse ao topo de uma montanha, ou pináculo do templo, e tentasse, blasfemasse, não seria nada diferente ou além do que Jesus nosso Senhor se submeteu, sendo o bem amado do Pai, conforme Mateus 4. Mas um só pecado é mais terrível que isso. Então Richard Bach está ensinando, a gente tem que ter medo do pecado. Jesus não falou isso em Mateus 10, 28. Não temeis quem mata o corpo, diabo. Temei antes
Quem tem poder de mandar o corpo e a alma para o inferno? Deus. Ele está falando, vocês têm que ter medo da condenação. 9. Lembre-se que se Deus, assim, é uma pena o que eu estou fazendo com o diabo, eu estou tirando toda a clientela dele, acabando com a imagem dele, pelo menos nessa igreja, ele vai ficar um pouco desempregado depois de hoje. Porque está certo que até você e nós tínhamos um pouquinho de medo dele, né? Hoje, infelizmente, ele vai ter que tentar as pessoas por outras bandas. Lembre-se de que se Deus permitisse que ele... Se ele aparecesse para você, isso poderia se transformar em uma grande vantagem, acabando com toda a sua incredulidade ou dúvida sobre anjos e espíritos e sobre o mundo invisível. Olha, é verdade, se o diabo aparecer, aumentar a nossa fé, ia ser até um negócio bom. Rapaz, o mundo espiritual é verdade, existe anjo, demônio, Satanás, a gente ia buscar mais Deus. Seria uma prova clara da existência de uma raça infeliz de espírito, que inveja o homem e busca a sua ruína, e assim lhe convenceria do mal e do pecado, de seu perigo para a alma, da necessidade da fé e do verdadeiro cristianismo. Você vê como é que os puritanos pensavam, né? Que a mente desse homem aqui, essa é uma das causas do diabo não aparecer mais no mundo, não só porque é contrário ao governo ordinário de Deus, que nos faz viver pela fé e não por vista, mas também porque o diabo sabe o quanto sua aparição colabora para a destruição do seu reino, combatendo a infidelidade, o ateísmo e a autoconfiança, e despertando nos homens a fé e o temor a Deus. Está vendo? Que coisa gloriosa! Então, Baxter aqui dá o 9º conselho. O caçador ou pescador não devem ser vistos pela presa, para não estragar seu jogo ou assustá-la. 10º, se você tiver medo apenas das tentações espirituais e assédio de Satanás, lembre-se de que você tem mais motivos para temer a si mesmo, pois ele pode apenas tentá-lo. E se você estiver disposto a aceitar e ceder a Cristo, não precisa temer Satanás ou si mesmo em excesso, pois é no nome e na força de Cristo e sob sua conduta e proteção que sua guerra começa e termina. E o Espírito que está em nós é maior e mais forte que o Espírito que está no mundo e que nos molesta. Lembre-se disso, está em 1 João 4,4. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, ou do que aquele que vem contra nós. Do que aquele que vem contra nós tem poder, o diabo, mas o que está em nós tem todo o poder. E o meu Pai que as deu para mim é maior que todos, ninguém as pode arrancar da minha mão, da mão de meu Pai. João 10, 29. Então, um texto para dizer, ninguém pode tirar das mãos de Deus, nem Satanás. E outro texto interessante, o Deus da paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Romanos 16, 20. Se estivesse no poder dele, ele nos molestaria todos os dias, e nós nunca escaparemos, como temos feito até agora. Não é verdade, né? Se estivesse no poder do diabo, fosse esse diabão mesmo, ele nos pegaria toda hora. Quanto tempo você tem de convertido? Quantas vezes ele te pegou? Ele queria pegar toda hora. Uma outra vez. Então isso é um sinal que ele não tem poder em si mesmo, só apenas aquele que foi permitido. Esses são os 10 conselhos que Baxter dá, com muita profundidade, graça e inteligência, contra os medos do diabo.